alunos, tudo bem? Eu sou a Gedicaia, do canal Gedicaia Língua Portuguesa, e nós estamos gravando aqui hoje, mais um vídeo sobre a parte da gramática. Estamos na unidade 1, as diferentes gramáticas nós já comentamos nos vídeos passados, também variedades linguísticas, padrão e não padrão, adequação e inadequação linguística, funções da linguagem. E hoje nós vamos tratar dos gêneros textuais, tá certo, pessoal? Fica com a gente que eu vou comentar aqui mais à frente a diferença entre tipos textuais, gêneros textuais e gêneros literários. Isso está sempre caindo em concurso, tá? Fica lá no edital e você precisa saber diferenciá-los para conseguir identificá-los ou até mesmo fazer, a redação de algum desses tipos de texto. Tá certo, pessoal? Nós temos aqui 5 textos para analisarmos e classificá-lo dentro dos gêneros textuais, tá? Então, o texto 1 vai tratar, tá, das seguintes características. Vamos ler para você perceber, porque nos concursos você vai ter que conseguir perceber essas características para conseguir classificá-lo, tá? O pai, levando o garotinho para a escola, percebe que o menino está meio preocupado e pergunta: "Por que você está preocupado, filho?" O menino diz: "Papai, é justo eu ser castigado por alguma coisa que não fiz?" "Não, claro que não é justo." "Tem certeza, papai?" "Sim, meu filho, eu jamais aceitaria que você fosse castigado por alguma coisa que não fez." "Ufa, que bom, papai." "Por quê, filho?" "É que eu não fiz a lição." Esse é um texto de domínio público. O nosso segundo texto, tá? Vamos ver as características, né? Cientista canadense faz córnea artificial. Tecido é feito em laboratório com colágeno sintetizado e pode ser alternativa segura para transplantes. As longas filas de espera por um transplante de córnea podem estar com os dias contados. Cientistas conseguiram recriar essa camada ocular em laboratório, eliminando a necessidade de um doador para a cirurgia. Não lerei o texto todo, tá? Foi tirado aqui da Folha de São Paulo, essa bibliografia. O texto 3, mobilidade urbana. Prestem atenção para que você consiga perceber a diferença entre o primeiro, o segundo e agora o terceiro texto, tá? Enquanto as grandes cidades já não dão conta de congestionamentos estressantes e antieconômicos, o campo vem recuperando terreno graças a programas como os de agricultura familiar e de biocombustíveis. O descompasso entre os avanços na sustentabilidade rural e a falta de projetos para reduzir a poluição urbana nos obrigam a buscar um ajuste cidade-campo, mediante uma política de mobilidade urbana. Trata-se de uma evolução no sentido de enfocar convenientemente o problema urbano brasileiro em suas dimensões ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas. Já nos grandes centros urbanos, o combate à poluição depende sobretudo da implantação de sistemas racionais de transporte coletivo, de forma a reduzir o uso de veículos individuais em deslocamentos urbanos e interurbanos. Aí aqui você tem a bibliografia, urbana, rural e urbana, e o texto é da Marília, tem o sobrenome dela aqui direitinho. E o penúltimo texto, texto 4, gênero, uma variedade de texto historicamente estável, dotada de traços distintivos evidentes. Não lerei ele todo, já deu para você perceber a diferença desse para os outros textos, né? E o texto 5, gente, isso aqui é uma imagem chocante, né? Eles também sentem dor, maus tratos, é crime, denuncie, né? Aí você tem o número aqui. Então, nós temos para fazer, a classificação esses 5 textos. E de acordo com a característica de cada um, nós iremos conseguir classificá-los corretamente. Você deve ter percebido que cada texto lido era diferente do outro, não é verdade? E eles possuem características interessantes. Vamos observar quais eram as características dele? Primeiro era narração, A gente tinha um texto que contava uma pequena história, uma piada. Tinha o objetivo de fazer, o leitor ou o ouvinte, Todos os textos que a gente vai falar aqui, pode ser tanto oral ou escrito, tá? Então, você também poderia ter
né, narrado uma lenda, uma novela. Então, quando a pessoa cria esse tipo de texto, ela tem que ser capaz de usar a linguagem para imitar as ações e acontecimentos por meio de uma intriga. No caso, seria a rede, né, de fatos que se relacionam ali para formar determinada história. O texto 2, já fizemos um relato, tá? A gente estava ali mostrando de forma interessante, né, para o leitor uma informação. E, nesse caso, era uma notícia. A linguagem que foi utilizada, né, também, tanto para essa notícia, também poderia ter sido utilizada para reportagens, diários íntimos, relatos de viagens, tá? E ela serve para representar as experiências vividas por uma pessoa, independente do tempo que isso tenha acontecido, tá? O texto 3, a gente já tem um argumento. A pessoa está ali tentando mostrar para você os problemas que nós temos da mobilidade, né, urbana, tanto no campo quanto na cidade, tá? Então, ela tenta te convencer que a ideia dela está correta, tá? Então, esse tipo de texto também é usado em artigos de opinião, editoriais, cartas de reclamação. A pessoa também pode usar opiniões contrárias a determinado tema, tá certo? O texto 4 a gente já expôs, tá bom? Então, é uma explicação do que era gênero, tá? Então, você tem um verbete de dicionário ali. Esse tipo de texto expor, né, você também pode fazer em seminários, né, comentando aqui sobre a questão do seminário. Se o seu professor pedir para fazer seminário, faça. Não importa que você esqueça alguma coisa na hora, gagueje, fique com um pouco de vergonha, mas é um treinamento. Na verdade, todos os tipos, né, textuais e gêneros textuais, que eu vou mostrar a diferença de um para o outro já já, você está aprendendo a se comunicar dentro da sociedade, tá ok? Então, quando o professor pedir um seminário, está te treinando para isso, faça, porque é uma maneira de você participar de entrevistas de emprego, né? Você aprender a falar as coisas que você estudou. Tá certo? Então, quando você faz um seminário, você está orientando as ações ou comportamento dos leitores ou dos seus ouvintes, no caso do seminário. Você está instruindo essas pessoas. Então, nós vimos aqui os 5 textos analisados. Um era piada, outro notícia, artigo de opinião, verbete e cartaz publicitário. Eles constituem, né, exemplo de diferentes gêneros textuais, tá? Então, nós temos aqui, todo gênero textual sempre vai realizar uma ou mais sequências tipológicas. Então, dentro do gênero, né, você tem narrar, relatar, argumentar e expor. Você tem que prestar atenção no que predomina. Quando você for fazer um concurso, ele vai pedir para você marcar lá a opção em que o gênero predomina. Qual é o gênero que predomina em determinado texto? Porque em um texto, você pode ter vários gêneros. Tá certo? Grava isso, não esquece, tá? Então, a gente não pode confundir gêneros textuais, que eles abrangem, né, todos os tipos de texto que existem, ao contrário dos gêneros literários. Os gêneros literários, como o próprio nome já diz, ele vai abordar apenas aqueles que são considerados literários, tá? Então, eles podem ser dramático, lírico, épico, narrativo. Então, você pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores de revisão de literatura. E eu vou mostrar para você agora a diferenciação deles 3, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um esquema mental para que a gente consiga diferenciar o que é gênero textual, tipo textual e gêneros literários, tá? Então, pelo desenho aqui, ó, você pode ver que os gêneros textuais e os gêneros literários, eles estão inseridos, né, no grupo maior, que são tipos textuais. Os tipos textuais é a teoria, é o conceito mais amplo, tá? E a gente tem aqui, ó, a concretização desses conceitos nos gêneros textuais e nos gêneros literários. Como nós falamos, né? Vamos começar aqui pelos gêneros literários, que eu separei daqui. Isso aqui é um esquema mental que eu uso para estudar. Você também, quando estiver estudando qualquer disciplina, precisa fazer esquema mental para organizar a sua cabeça,
saber diferenciar o que está contido em quem pertence a quem, que parte essa aqui está ligada, tá certo? Então aqui, ó, o A a gente está se referindo aos gêneros literários, tá? Então, todas as definições eu coloquei aqui. Classificam apenas os textos literários, tá? Então, como é que você faz para classificar? Você vai ver as características formais, os critérios estruturais e o contexto e a semântica, tá? O contexto é a situação que aquele texto acontece. Aspectos estruturais. O que compõe, né? Que eu olho, por exemplo, se for um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Esses são os aspectos estruturais. E a semântica é o sentido. Obviamente você vai ver também mudanças de acordo com as escolas literárias, né? Assista o nosso vídeo que eu tratei exclusivamente sobre essa parte da literatura, tá certo? Então não deixem de olhar os nossos vídeos anteriores para que você aprofunde seus conhecimentos. Como eu falei, aqui é só um mapa mental. Os gêneros literários primários, o épico, o dramático e o lírico. E ele teve suas ramificações, tá? Então nós temos aqui, ó, a forma dos textos literários pode ser em prosa, que vai ser escrito em parágrafos, ou verso, que vai ser escrito em linhas poéticas, tá? E a gente vai classificá-los pelo conteúdo, tá? Que tem dentro de cada um desses elementos que nós citamos. Aqui, para que você possa ver a continuação dos gêneros literários, tá? E as ramificações deles. Nós temos aqui, não sei porque que eu saí da página, mas voltei. Nós temos aqui, ó, o épico, o dramático e o lírico, com as suas ramificações, né? Nós temos aqui, deixa eu ampliar a imagem para vocês. O gênero épico, né? É aquele que vai histórias dos heróis, né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes para esse vídeo não ficar longo, porque nós já temos vídeo gravado sobre cada um deles separadamente, muito bem explicadinho, tá? Então você tem aqui a ramificações, invocação, dedicatória, narração, fábula e crônica. Lembrando que sempre vai se ater à questão literária, tá? E os gêneros literários, o tipo dramático, nós temos aqui a ramificação dele, a tragédia, comédia, tragicomédia e a farsa. E o lírico, por sua vez, se subdividiu em edílico, sátira, hino, elegia e ode. Então vamos falar agora dos gêneros textuais, que é o foco desse vídeo hoje, tá certo? Nunca esqueçam que os gêneros textuais estão inseridos dentro dos tipos textuais, tá certo? Então, para você fazer um bom concurso, você precisa prestar atenção agora no que predomina. Você vai perceber que em um texto, ele nunca terá apenas, raramente isso vai acontecer, apenas um gênero textual dentro dele, tá? Então, o que você vai observar? O que predomina, para você poder marcar lá como resposta correta, tá? Então, vamos aqui para o nosso esquema mental, a ver as características principais dos gêneros textuais. Eles estão inseridos em algum tipo textual sempre. Sempre vão estar inseridos dentro de algum tipo textual, tá? Tem uma lista quase infinita e ela é mutável. Por exemplo, né, carta. Hoje em dia caiu em desuso, nós usamos mais o e-mail, tá certo? Então, conforme a sociedade vai mudando, os gêneros textuais vão acompanhar essa mudança também, tá? É a parte concreta de um texto, é um texto real. Lembra que nós falamos que os tipos textuais, eles são a teoria, tá? O gênero textual já é o texto real, concreto, tá bom? É preciso identificar, né, para você poder classificar esse texto, identificar de acordo com o objetivo, a função que esse texto tem e o contexto, a situação que está sendo representada ali, que aquele texto foi criado, tá? Eles exercem funções sociais na comunicação. Só há comunicação através de algum gênero textual. Precisa prestar atenção nisso, porque já foi questão de prova essa pergunta, tá bom? Essa afirmação que se transformou em pergunta. São flexíveis e sem estrutura fixa, tá? Classifica o conteúdo. Um texto pode ter mais de um gênero textual, tá? Então, como eu falei com vocês, vocês vão ver o que
predomina ali naquele momento, naquele texto, para que você marque a sua resposta. Então, continuando aqui o nosso mapa mental dos gêneros textuais, tá? Eles estão em constante evolução. Eles vão variar de acordo com a intenção do emissor. No caso, você que faz o texto, você é o emissor, tá? E possuem estruturas e características próprias. Então, lembra que a gente começou lá a ler vários textos diferentes? Então, cada um deles possui suas características próprias, ok? Então, vamos gravar essa parte aqui para que você não esqueça como é cobrado os gêneros textuais na sua prova de concurso. Então, para que vocês agora, vejam a diferença, nós vamos falar dos tipos textuais. Como eu comentei, eles têm uma classificação de 5 a 9. Você precisa sempre olhar o edital para ver qual é o material, qual é o autor, o gramático que eles estão utilizando para fazer aquela prova. Aí você vai saber se você vai estudar 5 tipos ou 9 tipos. No caso, eu estou mostrando 6 tipos mais usuais, e atuais para vocês, tá bom? Nunca esqueçam que o tipo textual abrange os gêneros textuais e os gêneros literários, tá? E que também eles são a teoria, o conceito mais amplo do texto. Vou mostrar aqui, olha, estamos acompanhando essa parte agora, tá? Nosso mapa mental aqui. Em cada tipo textual, há gêneros textuais específicos, tá? Nós temos classificação fixa deles, então você sempre vai observar para conseguir classificar e acertar lá na sua prova, a questão dos tipos textuais, você vai observar a estrutura e os aspectos linguísticos. Eu esqueci de fechar aqui, ó, os parênteses, eu sempre tenho mania de abrir os parênteses e esqueci de fechar, tá? Então, a estrutura, o que é isso? Por exemplo, se for o texto, o tipo textual dissertar, você tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que seria o aspecto linguístico? Já vamos pegar o tipo textual, que é a descrição. Você tem lá, o uso de adjetivos. Então, de acordo com essas características que nós vamos falar aqui, daqui a pouco, você vai conseguir classificar direitinho os tipos textuais, tá? Você vai observar a estrutura básica de cada tipo textual, para que você consiga classificá-los. Que a nossa preocupação é essa, identificar para conseguir classificar corretamente. Vamos agora separar a estrutura, analisar a estrutura básica dos tipos textuais e alguns gêneros que estão inseridos nesses tipos, tá? Primeiro é o tipo narrativo. Você tem, na estrutura dele, a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá? Quais são as características? Apresentação das ações das personagens em determinado tempo e espaço. Os gêneros textuais que estão inseridos nesse tipo textual: romances, contos e fábulas. Então, quando você tem lá a história, ele vai começar a apresentação. Era uma vez a Cinderela que morava no reino, o desenvolvimento, lá conheceu fulano, conheceu ciclano. O clímax, a situação tensa ali daquela história, que alguém pode morrer e tudo. E o desfecho, foram felizes para sempre, tá? O tipo textual descritivo, ele já possui, textos que relatam ou descrevem os acontecimentos, lugares ou seres. Geralmente, eles têm como característica, os adjetivos. E esses adjetivos, eles vão transmitir as sensações do emissor. O emissor é a pessoa que está escrevendo aquele texto, tá? Lembrando que você também precisa estudar tipo de narrador, isso tudo. Não é o nosso foco aqui, mas você vai precisar saber, dependendo do que o edital pedir lá na sua prova, tá? Então, quais são os gêneros textuais que estão inseridos no tipo textual descritivo? Os classificados, os cardápios de restaurante, os diários, folhetos turísticos. Agora vocês vão me perguntar, mas professora Gedicaia, você falou que é possível em um texto você ter mais de um gênero. Isso também acontece com o tipo textual? Sim, tá? Também acontece com o tipo textual. Em uma história, por exemplo, que é do tipo narrativo,
o que pode acontecer? Em alguma parte dela você pode ter a descrição. Então, a prova vai pedir, ó, no parágrafo tal, da linha tal até a linha tal, qual é o tipo textual que predomina? Aí ali você tem a descrição dos personagens, do lugar, tem tudo aquilo. Você não vai poder marcar narrativo. Ele focou aquela parte ali. Então, naquela parte está predominando o tipo descritivo. Se perguntar do texto todo, que é o que predomina, aí você vai marcar tipo narrativo. Agora, se ele focar uma parte específica e ali há a descrição, então vai ser tipo descritivo. Sim, é possível que haja também em um texto vários tipos textuais. E em um texto também é possível haver vários gêneros textuais, tá? Então, como a gente falou, é preciso ter cuidado na hora de fazer essa classificação. Em continuação aqui, né, as características dos nossos tipos textuais, vamos falar do tipo textual expositivo, que o próprio nome já diz, né? Ele vai expor algo, tá? Ele tem a função de expor as ideias e quais recursos ele vai usar? A comparação, ou vai dar um conceito de alguma coisa, uma definição, uma informação, ou vai descrever algo, tá? Os gêneros textuais que estão inseridos nesse tipo expositivo. Os resumos escolares, por exemplo. Você sabia? Eu sou uma professora que peço muito resumo, para ter certeza que o aluno leu aquilo que você mandou para ele, né? Que geralmente o aluno acha que vai aprender sem ler. É impossível, gente. É impossível ainda, tá? Porque se você inventar uma forma de conseguir aprender sem ter que estudar, fala para mim, tá certo? Nos jornais também, nesse material que vai estar fixado lá nos comentários, vocês terão uma lista bem extensa, obviamente não tem todos, porque como eu falei, eles são quase infinitos, mas você vai conseguir ver essa relação do tipo, né, textual com os gêneros textuais correspondentes a eles, tá? Agora vamos falar do tipo argumentativo. Esse daqui é muito usado, né? Porque nele estão as redações da maioria dos concursos, tá certo? Nós temos aqui no canal uma playlist só do tipo dissertativo argumentativo do Enem, com todas as características que essa prova exige. Lembrando que ela serve também para ser usada com a prova da UERJ e de alguns concursos militares. Você sempre precisa estar ligado ao edital, assista ao vídeo, leia o edital para saber se o que foi ensinado nos nossos vídeos também serve para sua prova específica. Porque Marinha tem, né, uma maneira de cobrar, Exército outra, Aeronáutica outra. Então, você dá uma olhadinha para ver, para que você veja se tem todas as características. Porque dissertativo argumentativo é uma coisa só. Mas, às vezes, aquela prova específica pede algo a mais, um detalhe a mais. Um exemplo disso é que no Enem, o título atualmente não é obrigatório. Mas eu sei que em algumas provas militares, o título é obrigatório e conta para pontuação. Coisa diferente do Enem. Estão entendendo, gente? Então, vamos lá. O tipo argumentativo, ele é usado, gente, qual é o objetivo? Ele vai abordar um tema, né? E naquele tema você vai dar sua opinião quando você escreve, tá? É a defesa do seu ponto de vista. E qual é a estrutura? Uma estrutura muito marcada, introdução, desenvolvimento e conclusão. Os gêneros textuais que estão inseridos no tipo textual argumentativo são os artigos de opinião, os manifestos, tá? A carta de leitor e por aí vai, tá? Agora vamos tratar do tipo injuntivo ou instrucional. Quais características ele tem, tá? Ele vai indicar, né? Ele vai instruir, né? Ele procura persuadir o receptor, tá? O emissor vai tentar persuadir o emissor, que é quem recebe aquele texto, tá? E como é que você vai ver essa persuasão, tá? Através, ó, do verbo no imperativo. E os gêneros textuais que estão inseridos nesse tipo textual injuntivo ou instrucional. As bulas de remédio, manual de instrução, tá certo? Agora vamos tratar aqui do prescritivo. Esse tipo de texto, como o próprio nome diz, ele prescreve. Ele é muito parecido com o injuntivo, mas tem um quezinho aqui de diferença, ó, presta atenção. Nesse caso aqui, ele vai te persuadir
mas ele vai impedir a sua liberdade no sentido de que você tem que seguir o que está ali naquele texto. Aqui, como nós vimos no injuntivo, ele vai te persuadir a fazer aquilo, mas ele não pode te obrigar, diferente do prescritivo, tá? O objetivo dele é orientar o leitor com relação a algum procedimento, tá? Então, olha só, você tem os gêneros textuais que estão inseridos nesse tipo prescritivo. As leis. Tem como você não fazer o que a lei manda? Né? Gente, vamos fingir que a gente não está no Brasil, tá? Enfim. Cláusulas contratuais, editais de concursos públicos. Voltando a falar um pouquinho sobre os concursos militares, eu quero que você preste bastante atenção quando você for fazer a prova, porque não é só passar na questão lá da matéria, né? Português, matemática, você precisa saber se você está adequado com relação à questão médica, com relação aos testes físicos. Infelizmente, né, muitos alunos meus muito empolgados, né, pô, não, eu quero passar, fazer prova militar, passam com excelentes notas, mas ficam reprovados no teste médico, algum problema na vista, coisa que talvez a pessoa nem saiba que tem. Então faz um check-up antes para ver se você tem condições, tá, de fazer o que o edital manda. Lembra que o tipo prescritivo ele não te dá opção, você tem que seguir o que está ali. Então não adianta reclamar depois, tá? Estão vendo como é que o estudo dos tipos e gêneros textuais fazem a diferença para a pessoa no dia a dia? Tá? Pessoas informadas não passam por essa situação. Então, recapitulando, pessoal, mostrei para vocês o meu esquema mental. Eu espero que vocês façam o mesmo quando estiverem estudando. Só olhar, só ouvir, não gravar. Ao estudar, você precisa acionar todos os sentidos que você puder. E o tato, que é o que você usa para escrever, é um deles, tá? Então, recapitulando, gêneros textuais, né? Eles são os modelos gerais que vão orientar a organização dos textos, não importa se são orais ou escritos, por meio dos quais nos comunicamos com as demais pessoas e com a sociedade da qual fazemos parte. Eles têm suas características definidas pelo conteúdo temático, tema que eles trazem, né? E pelo estilo de linguagem, pela estrutura, que é a construção composicional que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora tá mais claro isso? Espero que sim. Gênero e texto, outra coisa que não se deve confundir, tá? Gênero e texto, não confunda mais essas características, tá? Então, não é a mesma coisa. Os gêneros são modelos e os textos em si, tá? São a materialização desses modelos, não importa que seja de maneira escrita ou falada. Então, se você for ver pela classificação, né, nós temos os tipos textuais, que são bem mais abstratos, você tem os gêneros textuais e, por fim, os textos propriamente dito, que é a materialização de todas essas classificações que nós falamos aqui, tá? Agora, como eu falei com vocês, ó, nós temos umas tabelinhas, essas tabelinhas foram tiradas da internet, tá? Nós temos lá os gêneros textuais e os tipos textuais que estão inseridos neles, tá? Então, você tem a classificação de um, a classificação de outro. Não lerei para o vídeo não ficar muito longo, mas qual é a dica que eu te dou? Copiem no caderno esses quadrinhos, copiem no caderno, tá bom? Para que você grave mais, tá? Aqui do lado, olha, tipos textuais, narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou expositivo, injuntivo ou instrucional. Aqui tem os 5 mais tradicionais, mas eu já mostrei um a mais para vocês. Lembrando que leia o edital, porque pode ter até 9, tá bom? Mas eles não são muito usuais, os outros que eu não citei. Mas se no edital do concurso você vai fazer, tá pedindo? Estuda, tá? Então, todo gênero textual, né, independente de ser pouco comum como um testamento ou muito comum como uma piada, eles vão ter características específicas, tá? Então, a gente precisa conhecer e identificar esses diferentes gêneros para que a gente possa diferenciar um do outro e empregá-los adequadamente, tá? Para que serve esse conhecimento, então, pessoal? Isso é para ampliar a nossa competência linguística,
tá? A pessoa estuda, gente, para poder raciocinar melhor, para não ser enganada na hora que vai ler um texto, para conseguir fazer um texto e ser bem interpretada, tá certo? Então, isso tudo amplia a nossa competência linguística, tá? E são fundamentais em todas as situações de comunicação que nós participamos. Agora, pode cair na sua prova também o que significa domínio discursivo. O que é isso? São as relações humanas, tá? Muito variadas, e cada sociedade, né, vai desenvolver diferente prática social. Existem práticas sociais só do Brasil que não existe, por exemplo, na Áustria, na Austrália. Sempre eu lembrei da Áustria, mas enfim, é um país que eu acho interessante, tá? E também, dentro de cada país, você tem, né, as situações que são comuns, como, por exemplo, a situação da religião, da ciência, do comércio, lazer, justiça, educação, publicidade, tá? Então, em cada um desses campos, dessas esferas sociais, a comunicação vai se realizar usando diferentes discursos. O que é o discurso? É a fala. De acordo com a situação que você está, você vai adequar esse discurso. Então, esse discurso pode ser oral ou pode ser escrito, tá? Então, pessoal, olha, esses atos de comunicação é um domínio discursivo. Então, para ficar mais claro aqui para vocês, olha o quadrinho. Você tem o gênero textual, que é receita médica, tá? E qual é o domínio discursivo? Em que situação geral tal gênero deve ser usado, né? Como você vai utilizá-lo? É quando você estiver se referindo à área da saúde, por exemplo. Quando for o gênero textual, história em quadrinhos, qual é o domínio discursivo? Qual é a situação que você vai usar isso? Nos momentos de lazer, tá? Um torpedo, nem existe torpedo mais, tá? Tô velha, né? Hoje em dia é o quê? O WhatsApp, né? Uma mensagem do WhatsApp. Nas relações pessoais. A passagem de ônibus, sim, a passagem de ônibus é um texto, tá? Então, que situação que você vai usar isso? Qual é o domínio discursivo? Dentro do comércio, tá? Quando for prova oral, qual é o domínio discursivo? Em que momento que você vai usar esse texto que é uma prova oral, né? Esse gênero textual. É quando você estiver no domínio discursivo da educação, tá? Sentença de condenação. Quando é que você vai usar esse gênero textual? Dentro do domínio discursivo da justiça. Ok? Deu para entender? Então, pessoal, nós já vimos que a comunicação, né, só é possível através de algum gênero textual. E esses atos da comunicação são variadíssimos, por isso que a quantidade de gêneros também é grande, tá? Então, pessoal, fica evidente, né, que não tem como fazer uma lista com todos eles. Nós vimos as 5 capacidades de utilização da nossa linguagem, né, que são os tipos textuais. Tem o narrar, relatar, argumentar, expor e instruir. E agora nós veremos como eles são agrupados, né, de acordo com o domínio discursivo que nós já comentamos, tá? O gênero do grupo narrar, né, a linguagem vai imitar a ação para criar intriga, o enredo. Aí nós temos aqui, ó, exemplos de tipos textuais inseridos no gênero narrar. Nós temos contos de fadas, fábulas, narrativas, de aventura, ficção científica. E qual é a utilização desse gênero? Qual é o domínio discursivo, né? Quando é que nós iremos usar esse tipo textual e esses gêneros textuais que estão inseridos nele, né? São os textos desse gênero que fazem parte da cultura de ficção. Então, toda vez que estiver se referindo à cultura de ficção, esse é o domínio discursivo do tipo textual narrar, e todos esses gêneros que estão aqui no exemplo, né, que está dentro aqui da listagem que nós colocamos, ok? Já o gênero do grupo relatar, né, a linguagem vai ser usada para representar experiências vividas. Nós temos aqui exemplos, né, gêneros textuais como exemplos desse tipo textual. Relatos de viagem, diários, autobiografia. E qual é a utilização desse tipo textual e desses gêneros textuais, né? Qual é o domínio discursivo? São textos, né, desses gêneros, eles vão registrar as experiências vividas pelas pessoas em determinada época. Agora, o gênero do grupo argumentar. A linguagem vai ser usada para defender, né, refutar uma ideia, tá?
Como exemplo dos gêneros textuais desse tipo, argumentar, nós temos textos de opinião, diálogos argumentativos, cartas de leitor. E qual é o domínio discursivo? Qual é a utilização? Em que momento que você irá utilizar esses textos, tá? É quando você for discutir problemas sociais controversos. Agora o grupo expor, né? Nós temos aqui a linguagem sendo usada para diferentes, né? Para você divulgar os diferentes saberes sociais. Como exemplo, nós temos aqui desses gêneros textuais, desse tipo que é do grupo expor. Verbete de dicionários, seminários, né, que nós já comentamos. Nós temos também artigos de enciclopédia e outros. Qual a utilização? Quando é que você vai utilizar esses gêneros textuais? Né? Então, você vai perceber que eles vinculam o conhecimento social que é transmitido culturalmente, tá ok? Então, na escola, você vai aprender muitos desses textos aqui, que é do grupo expor. E gênero do grupo instruir, eu comentei para vocês os 5 clássicos, né? Mas já falei que podem ser até 9 tipos textuais. A linguagem é usada para orientar, né, ações ou comportamentos, né? O instruir, você tem o texto instrucional ou injuntivo, né, que nós vimos lá. Exemplos, receitas, instruções de uso. E qual o domínio discursivo? Qual é a utilização, né, desse tipo textual e esses gêneros textuais que estão inseridos nesse tipo textual? Nós temos aqui, ó, esses textos eles vão o quê? Sistematizar, ou seja, organizar, né, instruções, orientações, vão definir normas, regras, condições de uso de produto, etc. Aqui nós temos mais um quadro, né, para vocês poderem ver que está separado aqui os aspectos tipológicos. Deixa eu tirar aqui, abaixar um pouquinho para vocês verem melhor. Então, aqui tem os aspectos tipológicos que a gente já comentou e o exemplo de gêneros orais, tá bom? E escritos. Então, tudo isso daqui, né, são mais exemplos, mais uma vez, peço que vocês copiem. Então, pessoal, é isso. Aqui nós temos os exercícios, tá? Como eu falei com vocês, ó, caem muito em concurso. Aqui é uma questão, né, do Enem, além, é claro, né, da redação propriamente dita, que faz parte do tipo textual argumentar, tá? Nós temos outras questões. Estudem, as respostas estão lá no final, depois procure na internet outras tantas, tá? Precisa treinar para que você consiga dominar as características de cada um, né, dos tipos textuais e seus gêneros textuais. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá, por assistir a gente. Treina aí. Um beijo!